Leitura do dia 78/365 Juízes 19 a 21. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 19 de março de 2023 do Plano Anual. Juízes 19. Qual o significado desta trágica história? Quando a fé dos israelitas em Deus se desintegrou, sua unidade como nação também se desfez. Eles poderiam ter tomado posse completa da terra caso tivessem obedecido a Deus e confiado em suas promessas. Mas quando se esqueceram do Senhor, perderam seu propósito, e logo cada um fazia o que achava mais reto. Quando passaram a não mais permitir que Deus os guiasse, tornarão-se iguais ao povo ao seu redor. Ao fazerem as leis para seus próprios benefícios, estabeleceram padrões muito abaixo dos de Deus. Quando você deixa o Senhor de fora de sua vida, provavelmente fica chocado com o que é capaz de fazer. O fato de ter concubinas era aceitável pela sociedade israelita, embora não fosse a vontade de Deus. Elas possuíam todos os deveres, mas somente alguns privilégios. Embora fossem legalmente ligadas ao homem, elas e seus filhos não tinham os direitos de herança de uma esposa e filhos legítimos. Seu principal propósito era dar prazer sexual ao homem, ter filhos adicionais e ajudar na realização dos trabalhos domésticos. As concubinas costumavam ser prisioneiras de guerra. Mas poderiam também ser israelitas, como provavelmente é o caso desta história. Em nenhum outro lugar, a tradicional lei da hospitalidade é tão forte como no Oriente Médio. Proteger um hóspede a qualquer custo está no topo do ranking do código de honra masculino. Mas aqui o código de hospitalidade transformou-se em fanatismo. Estuprar a concubina era a possibilidade preferida, do que um conflito entre um hóspede e sua vizinhança. Os dois homens eram egoístas, eles não queriam se machucar, eram covardes, não desejavam enfrentar um conflito mesmo quando uma vida estava em jogo. E desobedeceram às leis de Deus, permitiram deliberadamente o abuso e o assassinato. Quão drásticas podem ser as consequências quando o protocolo social possui mais autoridade do que as convicções morais? Embora esta tenha sido uma forma terrível de espalhar a notícia, ela efetivamente demonstrou o horror do crime e convocou o povo a agir. Saul usou um método parecido em 1 Samuel 11:7. Ironicamente, o homem que alertou Israel sobre o assassinato de sua concubina era tão culpado pela sua morte quanto os que realmente a mataram. O horrível crime descrito neste capítulo não foi a maior ofensa de Israel. Pior ainda foi o fracasso da nação em estabelecer um governo baseado nos princípios morais, onde a lei de Deus fosse a principal norma da terra. Como resultado, as determinações não foram cumpridas e os crimes foram ignorados. A perversão sexual e a anarquia eram provenientes da desobediência de Israel a Deus. Os israelitas não estavam dispostos a agir até que os acontecimentos ultrapassassem os limites. Sempre que nos afastamos de Deus e de sua palavra, toda a sorte de mal acontece. Nosso distanciamento do Senhor pode ser gradativo e quase imperceptível, com os resultados que afetam a geração futura. Precisamos chamar continuamente a nossa nação para o Senhor e trabalhar para o estabelecimento moral e espiritual do reino de Deus no coração de cada pessoa. Juízes 20. A cidade de Dan estava localizada no norte de Israel e Berseba ao sul. As duas eram sempre mencionadas juntas como referência a toda a nação.
Talvez os líderes benjamitas tivessem distorcido os fatos sobre o sério crime em seu território, ou provavelmente fossem muito orgulhosos para admitir que alguns dentre o seu povo foram tão imorais. Em qualquer um dos casos, eles não atenderiam ao resto de Israel para entregar os acusados pelo crime. Eram mais leais à sua própria tribo do que às leis de Deus. Ao protegerem seus parentes, todos os benjamitas desceram ao mesmo nível de imoralidade dos assassinos. Com este ato, temos uma ideia da completa queda de estrutura moral da nação. O período dos juízes termina em uma sangrenta guerra civil que abre o cenário para um renovo espiritual que viria sob Samuel, 1 Samuel. Este é o único local em Juízes em que a Arca da Aliança é mencionada. Isto provavelmente indica quão raramente as pessoas consultavam a Deus. Finéias, o sumo sacerdote, também exerceu seu ministério nos dias de Josué. A referência a ele e a localização do tabernáculo em Betel em vez de em Siló, provavelmente indica que os acontecimentos desta história ocorreram durante os primeiros anos dos juízes. Os eleitos deste terrível estupro e assassinato nunca deveria ter sido sentido fora da comunidade onde o crime acontecera. A população local deveria ter levado os criminosos à justiça e corrigido a negligência que deu origem ao delito. Em vez disso, primeiro a cidade e então a tribo defendeu suas fraquezas, a ponto de lutar por elas. Para evitar que problemas não resolvidos se transformem em grandes conflitos, uma atitude severa deve ser tomada rápida, sábia e energicamente, antes que a situação fique fora de controle. Os benjamitas finalmente recuperaram-se de sua quase extinção. Saul, o primeiro rei de Israel, pertencia a esta tribo, bem como a rainha Esther e o apóstolo Paulo, Romanos 11:1. Mas a tribo sempre foi conhecida por ser a menor de todas, Salmos 68:27. Juízes 21. Os israelitas passaram de uma a outra confusão. Devido ao precipitado voto feito no calor da emoção, eles destruíram mais uma cidade. Provavelmente justificaram sua atitude com os seguintes argumentos. Um voto nunca poderia ser quebrado, e eles prometeram matar qualquer pessoa que não os ajudasse na batalha contra os benjamitas. 2. Pelo fato de todas as mulheres benjamitas terem sido mortas, os poucos homens que restaram precisavam de esposas para impedir que a tribo desaparecesse. Poupar as mulheres solteiras de Jabes de Gileade parecia ser a solução correta. Não conhecemos todas as circunstâncias que se escondem atrás do brutal massacre em Jabes de Gileade, mas parece que o resto do Israel seguiu o exemplo de Benjamim. Eles colocaram a lealdade tribal acima dos mandamentos de Deus e justificavam suas atitudes erradas para corrigir falhas passadas. Durante o período dos juízes, Israel viveu muitos aborrecimentos porque cada um tornou-se sua própria autoridade e agiu de acordo com suas próprias opiniões sobre o certo e o errado. Isto produziu resultados horrendos. Assim também é o nosso mundo. Indivíduos, grupos e sociedades têm feito de si mesmos as maiores autoridades sem referência a Deus. Quando as pessoas satisfazem seus desejos de forma egoísta a qualquer custo, todos pagam o preço. É um ato definitivamente heróico submeter nossos planos, desejos e motivos a Deus. Homens como Gideão, Jefté e Sansão são conhecidos por seus heroísmos nas batalhas. Mas sua vida pessoal estava longe de ser heróica. Para sermos realmente heróicos, devemos entrar na batalha diária em nosso lar, trabalho, igreja e sociedade a fim de tornar real o reino de Deus. Nossas armas são os padrões morais, as verdades e convicções que recebemos através da palavra de Deus.
perderemos a batalha caso juntemos os espólios dos tesouros terrenos em vez de buscarmos os tesouros celestiais.